Então, meus queridos, a gente vai dar continuidade agora, tá certo? Ao nosso assunto, capítulo 4, previsão do tempo, complementando aí a aula do capítulo 3, que era exatamente sobre os aspectos climáticos do planeta, tá certo? Então, lá a gente viu o conceitinho de meteorologia, tá certo? Que é exatamente essa ciência que tem como principal base de estudo esses processos atmosféricos, esses fenômenos atmosféricos, tá? Tudo isso envolvendo a previsão do tempo, tá certo? Então, conceitinho de meteorologia é a ciência que tem como principal base de estudo esses fenômenos atmosféricos, o que acontece na atmosfera, esses processos, certo? E a previsão do tempo. A partir desses processos atmosféricos, fazer uma análise, tá certo? E prever o tempo. E aí, quando a gente fala em tempo, é interessante que a gente coloque que tempo e clima, apesar que a gente utiliza normalmente esses termos de forma errada, a gente precisa entender que tempo é diferente de clima, tá certo? Que clima, quando a gente utiliza o termo clima, ele é diferente de tempo, e a gente às vezes confunde a utilização desses dois termos. Então, tempo significa dizer o quê? Que é aquelas condições atmosféricas em um determinado momento. Então, a gente às vezes, ao ver que o tempo está chuvoso, a gente no Nordeste tem uma certa deficiência de chuva devido ao clima semiárido, a gente diz, eita, mas o clima está bom, tá? Isso é errado a gente dizer, tá certo? O que está bom naquele exato momento ali é o tempo, porque o clima do Nordeste, ele é semiárido. Então, o clima é aquela condição atmosférica que ocorre com mais frequência. No Nordeste, com mais frequência, é o tempo seco, certo? Com poucas chuvas. Então, aquilo ali é o clima, condição atmosférica que ocorre com maior frequência, com mais frequência em determinada região em um longo período, tá certo? Então, período maior, clima. Quando a gente tem uma variação nesse clima ali de um dia, 2 dias, 3 dias, a gente tem o tempo mudando. O clima não se altera. O clima é essa condição atmosférica com maior frequência. O tempo não. O tempo é aquela condição em um determinado momento. Ah, essa semana o tempo teve bom, tá certo? Agora, o clima é durante todo o período. Bom, e aí quando a gente fala de previsão do tempo, de meteorologia, nós temos alguns instrumentos que ajudam a fazer essas análises essas coletas desses dados dos fenômenos atmosféricos, como, por exemplo, o termômetro, que mede a temperatura, o barômetro, que mede a pressão atmosférica, o pluviômetro, que mede a quantidade de água de chuva, tá certo? Que caiu. Então, quando a gente vê lá no jornal, teve 20 milímetros de chuva em Teresina, por exemplo. Então, a gente está ali sabendo que foi utilizado um instrumento, esse instrumento serve para medir a quantidade de água de chuva que caiu naquele local, e esse instrumento é o pluviômetro. Nós temos o higrômetro, que mede a umidade do ar, muito importante também na previsão do tempo. Nós temos o balão meteorológico, que mede a pressão atmosférica e a umidade relativa do ar. Nós temos a biruta, que indica a direção do vento. Lá nos aeroportos possuem exatamente a biruta, como se uma espécie, a gente vai já ver, mas é uma espécie de sacola de plástico, onde vai estar dando uma orientação da direção do vento. Nós temos aí um anemômetro, que indica a velocidade do tempo. Bom, aqui só para ilustrar, nós temos aí alguns dos instrumentos meteorológicos, tá certo? Termômetro, biruta, anemômetro, barômetro e assim por diante. Quando a gente fala de análise do tempo, de previsão do tempo, às vezes a gente pode se perguntar, mas como que faz essa análise? O que que se analisa para saber se vai acontecer uma chuva ou se vai ficar quente, se vai dar uma temperatura média, a alta, a máxima e a mínima? O que que se analisa? Então, esses são os elementos de análise meteorológica. As nuvens, a massa de ar, essas nuvens a gente faz até no senso comum. A gente, quando quer saber se vai chover, nós olhamos para o céu e aí a gente vê se existem nuvens carregadas, né? A gente vai já ver os tipos de nuvens. Então, esses elementos a gente faz até naturalmente, de quando a gente olha para o céu que não vê nuvens, a gente diz, hoje o tempo está bom, hoje está ensolarado, tá certo? Então, quando a gente vê no horizonte, muitas vezes a gente olha para o nascente, a gente tem até isso,
quando a gente olha para o nascente, que vê um período, uma nuvem carregada, a gente vê uma nuvem subindo, a gente até usa os termos, uma barra de nuvem, a gente já, a partir dali, cria-se uma análise e a gente percebe, hoje vai chover, olha a nuvem. Às vezes nem chove, né? Mas as nuvens é sim um elemento de análise meteorológica. Nós temos a massa de ar, a gente vai já ver o que é isso também, a umidade relativa do ar, vamos já ver também, que é só a quantidade de vapor de água que nós temos na atmosfera, no ar, a pressão atmosférica e também a temperatura. Às vezes a gente pode dizer, eita, hoje está muito quente, vai chover. O que quer dizer isso? Está quente e vai chover. Quando está quente na superfície da Terra, é porque também está acontecendo um alto índice de evaporação de água. Então, essa evaporação, claro, vai para o ar, e aí, quando as nuvens estão carregadas, elas voltam para a Terra a partir do processo chamado de precipitação, que a gente conhece como chuva. Bom, falando das nuvens, como eu falei, a condição primordial para uma adequada realização da previsão do tempo. A partir das nuvens é que a gente percebe aí uma mudança no tempo, tá certo? E aí nós temos os 4 tipos de nuvens. Bom, como vocês podem ver, nós temos o estrato, tá certo? Que são nuvens baixas e cinzentas, é como a gente conhece popularmente como nevoeiro, certo? Meio acinzentado. Porém, não é aquela coisa carregada demais, são nuvens baixas, cinzentas, tá certo? Nós temos, e aí tá aqui a imagem dos nevoeiros, tá certo? Essa região aqui são nuvens baixas e cinzentas. Nós temos os cúmulos, que são nuvens brancas, são aqueles algodões que a gente usa popularmente, aquele que tem um formato bem definido, um contorno bem definido, que aparentemente é como se fosse algodão doce que a gente possa pegar. E aí esses cúmulos, ele normalmente vem indicando o quê? Leves chuvas, em forma de pancadas de chuva. Então, quando a gente vê lá na previsão do tempo, lá no jornal, pancadas de chuva, normalmente o céu ele tem ali a presença de cúmulos, tá certo? Que são exatamente essas nuvens com formato bem definido, com contorno bem definido, tá certo? Então, 2 tipos aqui, estrato e cúmulos, nós vamos ver mais 2 aí. Que são exatamente os nimbos, aí sim, são aquelas nuvens alongadas, tá certo? Aquelas nuvens cinzentas, cinza escuro. E ali, quando a gente olha para o nascente, que vê uma nuvem daquela, uma barra cinzenta, a gente já diz ali, já chega à conclusão que o dia vai ser chuvoso, que vai cair muita água. A gente usa popularmente o termo toró, vai cair um toró, tá certo? Então, os cirros também, que são, normalmente a gente encontra muitos aqui, se a gente olhar para o céu, talvez nesse exato momento, a gente vai ver a presença dos cirros, que são esses pequenos cristalzinhos de gelo aí, e costuma ser sinal de bom tempo. Quando está a presença dessas nuvens aqui, nós temos aí possivelmente um dia ensolarado, um dia bom de ir para a piscina, de ir para a praia. Bom, a partir disso, temos aí, como já falou, 4 tipos de nuvens. Vamos conhecer o conceito de massas de ar, outro elemento importantíssimo na previsão do tempo. Massa de ar. São imensas camadas de ar, são grandes camadas de ar, tá certo? Chega a ser continental, que possui condições internas de temperatura, pressão e umidade específicas, tá certo? E possui condições ali que são específicas. Essas massas de ar são tão grandes que elas se estendem por milhares de quilômetros, tá certo? É continental. A região de origem, a origem onde se inicia essa massa de ar, é que irá determinar as suas características, se ela é quente ou se ela é fria. Bom, e elas se movimentam por todo o globo terrestre, e por onde elas passam, onde essas massas de ar elas vão passar, elas vão influenciar nas condições do tempo local. Então, normalmente a gente vê lá no jornal, as massas de ar, vai chegando uma massa de ar no sul do Brasil. Então, uma massa de ar fria que vai ocasionar geadas. Então, todas essas mudanças, essa passagem da massa de ar vai ocasionar mudanças no tempo. Então, falando da massa de ar fria, o nome já diz, massa de ar fria, onde é a região do planeta, onde tem a menor incidência de raios solares, por isso tem
menores temperaturas são os polos. Então, ela nasce, essa massa de ar frio, ela nasce nas regiões polares e segue na direção do Equador. O Equador, ou seja, ela sai de onde é mais frio para a região onde é mais quente do globo. E aí, característica, baixa temperatura, alta pressão e pouca umidade, tá certo? Vai lá, vindo dos polos, baixa temperatura, massa de ar frio. E nós temos a massa de ar quente, que ela é oriunda de onde? Ela nasce onde? Nos trópicos, que é mais quente do que os polos, e vai seguindo em direção aos polos, tá certo? Então, como ela é nos trópicos, ali, do Equador para os trópicos, tem a maior incidência de raios solares, obviamente vai ter temperaturas mais altas. E quando essa massa de ar é formada em cima dos continentes, significa dizer que ela vai estar seca. Por quê? Porque seca. Ela vai ser mais seca. Porque ela não tem grande quantidade de água, como, por exemplo, nos oceanos. Quando a massa de ar é formada no oceano, tem maior liberação de água para a atmosfera. Maior liberação de água na atmosfera, vai existir aí uma maior umidade de ar. Então, ela vai ser úmida. Mas quando essa massa de ar se forma nos continentes, ou seja, na porção de terra, vai ter a umidade baixa, vai ter aí a, uma massa seca, tá certo? Sem grande quantidade de vapor de água. Bom, então, continuando, nós estamos aí com o conceito de frentes. O que são essas frentes? É quando acontece o encontro dessas massas de ar. Olha só, então tem uma massa de ar frio aqui, vindo com a massa de ar quente. Quando elas se encontram, nós temos as frentes. E aí nós temos também as frentes frias e as frentes quentes, tá certo? E essas frentes, como eu já falei, acontece quando existe o choque, o encontro dessas massas de ar, tá certo? Essas massas de ar elas possuem diferentes temperaturas. Quando a massa de ar fria se encontra com a massa de ar quente, nós temos as frentes. E essas frentes é que são os principais agentes de alteração do tempo. Então, quando chega uma frente, ou uma frente fria, ou uma frente quente, vai acontecer a variação do tempo em determinada região, em um determinado continente. E aí nós temos a frente fria quando acontece do ar frio se encontrar com a massa de ar quente, ou seja, o ar frio está se deslocando, a massa de ar quente está parada. Quando acontece esse choque do ar frio que está se locomovendo, nós vamos ter a frente fria. E as características? Névoa, nuvens baixas, cinzentas, tá certo? Chuvas intensas, vento suave, ar frio, vai ter uma queda na temperatura. O ar frio se bate com um ar quente, com a massa de ar quente. E aí a frente quente é o inverso. É a frente quente que bate no ar frio, na massa de ar frio. É a massa de ar quente que está batendo na massa de ar frio. Então, quando ela se encontra, vai acontecer o quê? Nuvens altas, acompanhadas de chuvas, mas, porém, não vai ter essa queda tão intensa na temperatura. Tá certo? Então, como eu já falei, umidade relativa do ar, quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Quanto maior quantidade de quanto maior quantidade de água, maior a umidade relativa do ar, tá certo? Então, quanto maior quantidade de água na atmosfera, maior a chance de chuva, de precipitação. Quanto menor umidade de ar, menor chances de chuva. E aí, quando a gente fala de umidade relativa do ar, é interessante que a gente coloque também uma questão de saúde. Nós respiramos não apenas o oxigênio, mas nós respiramos também vapor de água junto com muitas outras misturas, outras coisas. E esse vapor de água, é o que faz a gente sentir o ar entrar pelas nossas narinas de forma suave. Se não existisse vapor de água, se não existisse a umidade, nós sentiríamos o ar queimando as nossas narinas. Assim, quando a umidade do ar está baixa e a gente dorme, nós amanhecemos com o nariz ressecado, muitas vezes com os lábios ressecados, muitas vezes com dor de garganta, porque não estava passando ali uma quantidade significativa de ar, tá certo? Então, olha só o detalhe importante dessa imagem aqui, ó. Quando nós temos ar seco, ou seja, abaixo de 12%, está aqui destacado, quando está abaixo de 12%, nós temos em uma situação de emergência, tá certo? Porque a umidade está muito baixa. Quando nós temos de 12% a 20%, já é para se estar em alerta, tá? Porque a umidade também está muito baixa.
Abaixo de 21, entre 21, perdão, e 30, em estado de atenção. De 31 a 40, observação. Acima de 40 é pelo menos aí o adequado, o ideal para que a gente consiga ter aí uma respiração saudável, tá certo? Então, umidade relativa do ar ela é muito importante. Pressão atmosférica, além, claro, né, voltando para o nosso foco, além de definir também aí as variações, as previsões na atmosfera, que é a previsão do tempo. Pressão atmosférica, o peso que o ar exerce na superfície da Terra. Quando a gente fala de pressão atmosférica, nós estamos falando de força, de peso, tá certo? Então, quanto a pressão é baixa, a maior possibilidade de chuva. Quando existe maior pressão, menor chance de chuva. Então, assim, na atmosfera, quanto mais alto for, menor a pressão. Olha só, quanto mais alto for, menor a pressão. Então, é por isso que nas montanhas, é por isso que em grandes altitudes, acaba chovendo mais do que em baixas altitudes. Tá certo? Por quê? Porque quanto menor a pressão, quanto baixa a pressão, maior a possibilidade de chuva. Quanto maior a pressão, lá a nível do mar, menor a chance de chuva. E por último, a temperatura, que é o quê? Quando nós falamos em temperatura, medida lá, normalmente aqui no Brasil, em graus Celsius, tá? Mas nós temos duas outras escalas, que é a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Mas isso a gente vai deixar mais para frente. Grau de agitação das partículas. Quando a gente fala de temperatura, são as moléculas que estão se agitando, são as moléculas que estão se movimentando. Então, fala-se em temperatura, nós estamos falando de agitação das partículas gasosas, na agitação das moléculas. Bom, e aí, meus queridos, para a gente focar e não perder aí o movimento, para a gente seguir o fluxo, nós temos aí atividadezinha da página 69, 70, 75, 76, 77, tá bom? Então, o tio Alfred fica esperando aí vocês mandarem a atividade no WhatsApp, tá bom, minha gente? Então, qualquer dúvida, chama lá no PV que nós estamos juntos e misturados. Grande abraço!